Entrevista. Oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli Filho fala sobre correção ótica. Dentre as muitas prestações de serviço feitas por um oftalmologista está a correção ótica. E para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o médico oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli Filho, ele que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia a todos. Realmente é interessante quando você fala ótica, porque existe uma diferença entre ótica e óptica. Então, o que ocorre? A ótica é tudo relacionado a óculos, as coisas de ótica mesmo, né? E a óptica é tudo relacionado à parte de olho. Então, você tem uma miopia, é óptica. Você tem uma correção através de óculos, seria ótica. Então eu vou ter que corrigir, doutor Flávio, até porque eu escrevi errado aqui. Não, acho que você escreveu certo. Eu escrevi, acho que sem a letra P aqui no meu texto. Ótica tá certo, é para correção, é correção ótica não, porque é o óculos que vai corrigir, né? Então é ótica mesmo. Né? Doutor Flávio, essa ideia de entrevista, só para o senhor entender, nós lemos aquele texto, né, da clínica e nós sempre falamos, né, cirurgias de catarata, miopia, o ouvinte da Rádio Vinícola já está habituado a astigmatismo, hipermetropia. E aí, entre várias coisas, né, retinoblastoma fala também correção ótica. E sempre que nós lemos esse texto eu penso, mas que será que essa bendita correção ótica? Porque os outros temas, pesquisando no Google, a gente acha bastante especialista falando sobre o tema, médicos capacitados, eles falam sobre os outros temas, e o senhor mesmo, por algumas oportunidades, teve assim o prazer assim de estar aqui esclarecendo a nossa audiência, mas essa questão da correção ótica eu sempre pensava comigo, o que será que é esse trem aqui de correção ótica? Tá certo. Né? O exame oftalmológico, ele começa exatamente através de você fazer uma acuidade visual, ou seja, você ver exatamente como está a visão desse paciente. Então você tem uma tabela que fica a 6 metros, chamada tabela de Snellen, em que as letras vão diminuindo de tamanho e você consegue saber quanto de visão tem uma pessoa, com o olho direito e com o olho esquerdo separadamente e com os dois olhos juntos. A partir daí, essa pessoa tem alguma dificuldade. A gente faz o primeiro exame, que é a refração. Ou seja, você faz um exame para constatar se existe algum grau. Então, é uma técnica, refração, que chama, e que precisaria fazer uma pós-graduação para se fazer bem feito, porque realmente é um exame bastante... ele é objetivo e ao mesmo tempo subjetivo, porque ele depende muito do paciente te informar também, sabe? Então o que acontece? É por isso que às vezes tem uns erros com Exatamente. relação à lente. Às vezes falam assim, o médico errou, mas às vezes o próprio paciente, ele não sabe informar corretamente. É isso, doutor? Exatamente. O médico já sabe, né? Hoje existem aparelhos, inclusive, que medem a refração, eles não são muito exatos, então o médico tem que fazer a refração, que chama esquiascopia, que é um examezinho com uma luz e um espelho, em que a retina reflete e você vai interpondo lentes para corrigir exatamente e você fica sabendo qual é o grau. Então, nós temos aí vários problemas, né? São os problemas chamados ópticos, né? Que é a miopia, que é a dificuldade para longe, e a hipermetropia, que é uma dificuldade que se o grau é muito alto, tem dificuldade para longe também, mas ela é uma dificuldade ela dá mais sintoma de perto de quem lê muito. O astigmatismo também, mesma coisa, ele dificulta a visão de longe e de perto. E a gente tem a presbiopia, que é a vista cansada, que aparece depois dos 40 anos e é praticamente quase todo mundo acaba tendo. Tá, são as principais, né? Tá, vamos ver se eu entendi até aqui, doutor Flávio. A correção ótica, ela começa então com uma visita ao oftalmologista, e o oftalmologista ele já começa com 2 passos. Pedir para o paciente enxergar aquelas letrinhas. Exato. E colocar a luzinha no olho do paciente. Com as lentes, para poder saber que tipo de grau ele apresenta. O telefone está tocando aqui, vamos aproveitar, viu, doutor? Se tiver algum ouvinte da Rádio Vinícola que quiser fazer alguma pergunta, né, a respeito desse tema, pode usar o nosso WhatsApp,
né? Que é o 988629038, 988629038, manda a sua pergunta, ou então liga para o 3731-2291, que nós vamos atender. Então, doutor, feito esses dois primeiros passos, dados esses dois primeiros passos, o médico oftalmologista ele já tem condição de prestar um diagnóstico a partir desse momento? Exatamente. A partir daí ele vai saber se o paciente é um paciente que não tem grau nenhum, ou é um paciente que tem algum problema nesse sentido, que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia, e existe também uma doença chamada ceratocone, que é uma doença também causada por uma deformidade da parte anterior do olho e que leva a uma alteração de visão. Ok, o senhor falou de erros de refração, alguma coisa assim. Exatamente. O que seria? Esses erros de refração, no caso da miopia, a miopia, ela é um olho um pouquinho mais comprido que o normal. Então o foco ele faz na frente da retina. Você tem que colocar uma lente negativa para jogar esse foco na retina para que a pessoa enxergue bem. É como pegar um binóculo e tentar focar o binóculo. Mesma coisa. A hipermetropia é o contrário, o olho é um pouquinho menor. Então é normal que crianças nasçam com hipermetropia. De até 1 grau, é bom, porque com o crescimento vai a normalidade. Aí nós temos o astigmatismo, que é um problema de deformidade da parte anterior do olho, né? E o ceratocone, que é uma alteração assim mais grave do astigmatismo. E a presbiopia, que é a vista cansada, que ocorre depois dos 40 anos. Doutor, daqui a pouco o senhor vai falar um pouquinho mais sobre essas doenças, são chamadas doenças da visão, né? Mas nós temos um ouvinte que quer conversar conosco. Bom dia. Bom dia. Oi, quem que está falando? É a Marinês. Oi, de que bairro que a senhora fala? É de Andradas? De Andradas. Que bairro que a senhora está falando, dona Marinês? Estou falando aqui perto do município de Gramínea. Ah, tá bom. O que a senhora queria perguntar para o doutor Flávio? É porque tem uma pessoa, ela não mora aqui, ela mora em Poços de Caldas. E só que ela faz uns 2, 3 anos que ela tem problema na vista, e aonde ela está indo com um profissional, ele só faz aplicação na vista dela, e a vista dela continua sempre embaçada, e ela tem uma dor muito grande no olho, no fundo do olho, e ele está só trocando o colírio, e em vez de melhorar, está piorando a vista dela. Aí eu falei para ela vir aí no doutor, aqui em Andradas, que eu sou paciente dele também. Então eu queria saber dele aí, o que ele pode falar para ela. Dona Marinês, bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Esse problema que a senhora está relatando, provavelmente é alguma retinopatia. É uma degeneração de retina, que você faz essas aplicações no fundo do olho hoje, com Avastin, com Lucentes, que são substâncias que tendem a melhorar. O tratamento realmente não é um tratamento que tem uma eficiência assim, muito grande, mas ajuda muito uma pessoa que está enxergando muito mal a ter uma visão um pouquinho melhor. Teria que analisar, fazer um mapeamento de retina, analisar direitinho, ver qual a conduta que está sendo feita. E geralmente o especialista nessa área é uma pessoa chamada retinólogo. Ele é um especialista em retina que faz esse tipo de tratamento. É uma degeneração isso daí, provavelmente. Mais alguma questão, dona Marinês? Não, eu queria saber do doutor se ela, porque eu conversei com ela, indiquei o doutor, que eu sou paciente dele, e se ela pode vir ali no consultório dele. Com certeza, eu estou à disposição, ela pode me procurar para dar uma opinião sobre o caso dela, sem problema nenhum. Porque a nossa vida está sofrendo demais com a visão dela, em vez de melhorar, está piorando. Perfeitamente, eu estou à disposição. E outra coisa que eu queria saber do senhor, se for possível, o senhor trabalha com plano de saúde? Atualmente a gente não trabalha com plano. Eu tenho um consultório ali na Bias Forte, né? 352,
E a gente trabalha só com particular, eu não atendo em Andradas plano de saúde. Ah, não, é porque ela mandou perguntar para o senhor. Ô, doutor, muito obrigado pela atenção, um bom dia para o senhor e para todos aí da rádio. Um bom Fica dia, com pessoal Deus. aí da Graminha, tá? Obrigada, doutor. Tchau. Tchau. Obrigado, dona Marinês. É muito bonito ver a forma como as pessoas se expressam e gostam do Dr. Flávio, né, doutor? Isso é ótimo, eu fico contente, eu gosto muito desse relacionamento. Exato, e a Rádio Vinícola ela não tem ouvinte, ela tem amigos. Agora eu não entendi muito bem a questão que ela apresentou. É uma dor no globo ocular ou na retina? Ela pode estar tendo também glaucoma concomitante, que aumenta a pressão do olho e da dor, né? Entendi. Então é difícil dar uma opinião assim sem examinar, né? Exato, mas dor já tem que correr, né? Dor Tem que no olhar, globo ocular ou exatamente, tem na que olhar. retina. Doutor, voltando ao tema, então, sobre erros de refração, não é, no caso da correção óptica, a partir do momento que tem esse diagnóstico e se percebe esses erros de refração, seja no miopia, hipermetropia, enfim, é sempre indicado o uso de óculos ou de lentes? Exatamente. Existe uma certa idade que o paciente não pode fazer cirurgia, porque hoje nós temos condições de resolver o problema da miopia, do astigmatismo e da hipermetropia com cirurgia. Mas existe uma certa idade que não é possível, então nós temos aí o óculos, né, para resolver o problema, e nós temos também a lente de contato. O óculos é necessário, não tem como. Sempre é importante ter um óculos. E a lente de contato você pode usá-la assim, intercalando com o uso do óculos. E uma coisa que eu acho importante, a partir de quantos anos que a pessoa já pode fazer esse tipo de exame para detectar e iniciar a correção óptica? Muito importante, Sandro, o primeiro exame na criança aos 4 anos de idade, para detectar o desenvolvimento visual. Porque às vezes a família acha que a criança está enxergando bem, mas está enxergando bem com um olho só. O outro olho não está desenvolvendo, é chamado olho preguiçoso. O termo técnico é amblíope, né? Um olho amblíope, que o cérebro desligou. Até 8 anos de idade a gente consegue resolver tampando o olho bom e corrigindo com óculos o olho ruim, que geralmente tem algum grau, alguma coisa, e fazer exercícios que ele desenvolve. A partir dos 8 anos não desenvolve. Então é muito importante o primeiro exame na criança, entre 4 anos e meio, é um exame que a gente já pode detectar e já corrigir com óculos. Eu tenho criança até de 2 anos usando óculos. É por isso que a gente vê algumas crianças às vezes com um tampão. Exatamente. Ah, interessante. Aquele tampão fica no olho bom, para forçar que o olho ruim desenvolva o cérebro, isso a parte não cerebral. prejudica o olho bom. Aí você faz umas 4 horas por dia só. Porque se você tampar um olho de uma criança direto assim, vai ficar amblíope o outro olho também, porque não recebe estímulo luminoso, acaba não desenvolvendo. Então é um exercício, você faz 4 horas por dia. Hoje indicado, antigamente se fazia mais, hoje é indicado, são 4 horas por dia, nesse olho que é o melhor, para desenvolver o pior. E os resultados são muito bons. Isso que é ambliopia? Isso é ambliopia. Aí, tá vendo, Carol? A gente anuncia todo dia, precisamos saber, né? E a ambliopia pode ser causada por muita coisa. Pode ser causado por diferença de grau entre um olho e outro. Pode ser causado por microestrabismo, estrabismo de um modo geral, né? E algumas doenças também, né? Tipo o retinoblastoma que você citou, né? A catarata congênita. Então... Tá bom. Como que faz o exame na criança se ela não sabe ler? Exatamente. Aí vai a experiência do profissional. Eu uso dilatar o olho da criança e quando ela é muito pequenininha, assim, às vezes eu necessito fazer um exame numa criança de meses, assim, eu uso uma régua que tem as lentes e ela é portátil, então fica mais fácil, você não precisa colocar a criança no aparelho. O aparelho é um aparelho grande, tipo um óculos, né? Então mais difícil. Mas a partir dos 2, 3 anos de idade a gente consegue fazer, a gente examina e vai pela experiência da gente. Então a gente receita um óculos ali que a gente vai aprimorando com o tempo até a criança começar a ler. E se os pais demorarem, o senhor citou 8 anos como idade limite, não é? Exato. Se com 9 anos, 10, levar e descobrir essa situação, pode ser irreversível? Pode ser irreversível e a perda pode ser muito importante. Chega a perder até 80%. Eu tenho pacientes assim, é incrível, né?
Eu tenho vários casos em relação à ambliopia. Uma delas é o menino, o garoto que chega aos 18 anos e vai servir o exército. Aí quando ele vai ali no standard de tiro, ele fecha um olho e não enxerga. Aí ele chega desesperado no consultório, falando: doutor, perdi a visão desse olho, perdi a visão desse olho. Você nunca Aí você examina, você nunca teve. Exatamente, nunca teve. Aí você examina, o olho normal, não tem nada, é o olho amblíope, ele não percebeu, entendeu? Imagina a família, né? Que situação, hein, Cássio? Pois é. Temos uma pergunta aqui, Sandro. A Maria Prado, do Jardim Alvorada, viu, doutor? Ela está ouvindo e ela quer saber mais a respeito do derramamento na mácula. Ela diz que o marido dela tem e foram indicadas algumas vitaminas para ele. E ela queria saber um pouco mais a respeito. Dona Maria, realmente isso é uma doença de retina também parecida com a que foi falado anteriormente, né? E você tem ali, dependendo da idade dele, por exemplo, existe uma retinopatia serosa central, que é muito comum entre executivos de entre 40 e 50 anos de idade, numa empresa de muita competição. Então a pessoa está extremamente estressada, vive estressado, e de repente ele abre uma janelinha na retina e entra líquido na retina. Isso não pode, aí forma uma bolha, realmente na mácula. E a visão dessa pessoa cai muito, ela distorce muito, mas é uma doença que ela é reversível. A pessoa é tratada, leva aí uns 2, 3 meses, a visão volta ao normal. Às vezes com algum déficitzinho, mas volta ao normal. Então esse é um caso que chama retinopatia serosa central. E existe a DMRI, que é uma doença da idade, são pessoas mais de idade, mundialmente ocorre no mundo inteiro, a incidência é muito grande em pessoas caucasianas, né, brancas, né, e que se expõe muito ao infravermelho. Então sol e outros tipos de raios que podem atravessar o olho e lesar a retina. Essa doença ela pode ser seca ou molhada. A DMRI seca, essa não tem tratamento, infelizmente. A DMRI molhada é essa que é tratada com essas injeções hoje e que os resultados são até bons, mas precisa ver a situação exata que está essa retina. Há casos em que com o tratamento a pessoa volta a enxergar bem até, e há casos em que o resultado não é muito bom. Agora, doutora, ela falou em vitamina. Como que se dá esse processo? E não seria indicado um remédio mesmo? A vitamina que hoje é preconizada para retinopatia é a luteína. E, de um modo geral, todas as vitaminas que são antioxidantes, né? Hoje a gente tem algumas verduras, algumas frutas, alguns vegetais, que é a moringa, não sei se você já ouviu falar, é uma coisa nova para mim também, eu acabei descobrindo que tem um alto teor de vitamina folha da moringa, né? Então isso daí pode melhorar, mas não é uma coisa assim, não é um tratamento assim como a gente faz com uma infecção, entra com antibiótico e cura o problema. A vitamina é bom, acho que a vitamina seria bom todo mundo tomar, principalmente a luteína. A luteína faz muito bem para a retina. Ok. Doutor, agora ainda procurando se manter no tema, no caso da miopia, a correção óptica é feita de que maneira? Então, nesse caso, Sandro, ele é feito com óculos, ou com lente de contato, ou com cirurgia. Então, até uns 22, 23 anos, aí, às vezes eu sou até um pouco mais rigoroso nessa parte de cirurgia, eu gosto de fazer acima dos 24, 25 anos, porque eu acho que já está mais estável. Apesar que existem casos em que, a partir dos 18, 19 anos, essa miopia está estável, ela é uma miopia baixa, a partir dos 22 já dá para fazer. Então o que acontece? Você corrige com óculos, e essa pessoa faz anualmente revisões, ou quando sente que está piorando a visão, vem antes de um ano.
Nessa fase de crescimento, a miopia aumenta muito, porque não existe tratamento para miopia. Não existe um remédio que você vai falar, vou tomar o comprimido e a miopia vai parar ou vai diminuir. Vou usar o óculos e a miopia vai parar ou vai diminuir. Não existe. O óculos ele vai corrigir a visão, a pessoa vai enxergar bem, não vai ter dor de cabeça, não vai ter cansaço visual. E a gente tem que acompanhar, porque a miopia ela tende a aumentar, principalmente entre os 10 e 20 anos de idade. Então é um período, porque a miopia é um olho maior do que o normal. Então se você está crescendo, desenvolvendo, a miopia está aumentando também. Então você usa fazer isso com óculos e a partir dos 15, 16 anos eu mesclo isso aí com uma lente de contato. Até que a pessoa chegue aos 24, 25 anos para fazer uma cirurgia corretiva, que hoje é assim extremamente eficaz. E no caso de hipermetropia, esta situação também se aplica? A hipermetropia é interessante, ela é o contrário, né? Como ela é um olho pequeno e a pessoa está desenvolvendo, a tendência é com que essa hipermetropia vá diminuir com o crescimento. Então ela nasce com hipermetropia, isso é bom, a criança nasce com hipermetropia, mas não pode ser muito alta essa hipermetropia, mas ela é boa. E aos poucos isso aí vai, com o crescimento da criança, vai diminuindo até que a criança fica normal. Quando a hipermetropia é muito alta, que geralmente a criança nasce com hipermetropia muito alta, ela chega na fase adulta com menos grau, mas com grau ainda. Então aí tem que ser corrigido também, com óculos, lente de contato, e a hipermetropia você pode fazer com 20 anos de idade uma cirurgia também. E no astigmatismo? O astigmatismo, ele é uma deformidade que eu falo na lente do relógio, no vidro do relógio, ou seja, na parte da frente do olho. Então aquilo que a gente sempre conversou aqui, né? Você olha um olho, você vê a pupila, o pretinho, o marrom do olho, mas não percebe que por cima tem uma lente, que não é uma lente de vidro, é uma lente de tecido transparente que deixa passar a luz. É uma lente que ela tem um poder de corrigir 60 graus mais ou menos, que é necessário para que a luz chegue no fundo do olho. Essa região aí, ela sofre uma alteração no sentido vertical em relação à horizontal. As curvaturas são diferentes, quando o ideal seria que as curvaturas fossem iguais, né, no sentido horizontal e no sentido vertical. Aí, quando são diferentes, o que ocorre? Ocorre o astigmatismo. O astigmatismo, ele piora com pessoas que coçam o olho. Então, não deve coçar o olho. Sente coceira? Coça a órbita, aqui o ossinho, o nariz e tal, mas em cima do olho não é bom, na bolinha do olho não é bom coçar. Tem gente que coça forte. Forte, isso aí aumenta o astigmatismo, ou pode produzir doenças tipo ceratocone. Falam de deslocamento de retina por coçar forte ou é lenda? Não, isso é uma lenda. Isso aí pode, um trauma no olho pode causar descolamento de retina, uma batida, um trauma, às vezes uma batida forte pode ser. Mas ela ela causa mais o aumento do astigmatismo, pode causar o ceratocone, que é uma deformidade dessa região aí também. Isso aí é corrigido com óculos e com uma lente chamada cilíndrica, porque ela tira essa diferença de curvatura dos raios que entram no sentido vertical em relação aos raios que entram em sentido horizontal. Essa lente corrige num sentido só. Então ela corrige o astigmatismo, é com óculos também. Aí nesse caso não tem indicação para cirurgia? Tem. Tem? Você faz estudos hoje, se a córnea for uma córnea boa, você pode operar também o astigmatismo. E tem idade mínima no caso? Também 24. Na realidade o astigmatismo, é importante você excluir na cirurgia, quando você for fazer uma cirurgia, excluir essa doença chamada ceratocone, porque o ceratocone é contraindicado à cirurgia. Então se fez muito cirurgia em cima de ceratocone e a pessoa acabou indo para transplante de córnea. Então realmente é uma coisa séria. Então toda vez que você for fazer uma cirurgia, de modo geral, você tem que estudar muito a córnea. Então, córneas muito finas, córneas com astigmatismo muito alto, curvaturas muito, muito altas, são contraindicadas à cirurgia. Doutor, enquanto o senhor falava, me surgiu uma questão, eu sempre quis saber disso e nunca tive a oportunidade de perguntar, mas agora eu vou perguntar, faz 20 anos que eu tenho essa... Você não está nem prestando atenção no que eu estava falando. Não, né? O senhor estava falando, mas a hora que o senhor começou a falar do astigmatismo, o senhor falou que existe esse tecido e a luz entra, não é? Isso. Aí nessa hora eu pensei comigo, o que será que determina a cor dos olhos? Olha o olho da Carol, da Diandra.
é azul, né? O meu é castanho. E assim o outro é preto, não é? O que determina a cor do olho? Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do tema, mas eu falei, hoje eu esclareço essa dica. Mas é interessante, porque dúvida. Na verdade é genético isso aí, né? Uhum. Se você colocar, por exemplo, na parte genética, você vai ter genes de olhos claros e genes de olhos escuros. Mas na realidade a diferença aí é só a concentração de pigmento. Quanto mais pigmento, é igual o negro, igual o caucasiano, igual o albino. O albino não tem pigmento, tanto é que o olho do albino é transparente mesmo, né? Não tem pigmento nenhum. Aí você vem vindo aqueles de olhos azuis, aí vem o verde, depois vem o castanho claro, aí vai até o castanho escuro, até o negro, né? Castanho, aquele castanho foncé mesmo. Então é questão de concentração de pigmento, mas é um problema genético. É uma coisa que já está dentro do seu organismo mesmo, né? Uhum. Entendi. Então, e dá para até saber se você vai ter filho com olho claro ou não. Dá para ter uma ideia mais ou menos. Isso aí em genética a gente consegue. É interessante. descobrir. Minha mãe, por exemplo, tem olho verde, né? E eu tenho olho castanho, minhas irmãs também. Ninguém seguiu. E a Ana Paula tem olho castanho também. Castanho também. Uhum. Então, o que pode acontecer, por exemplo, eu tenho 2 filhos de olhos claros, né? Tipo o da Carol. E eu tenho olho castanho, né? Mas a mãe dessas crianças, ela tinha olhos claros e o avô deles, olhos azuis mesmo, né? Então, nessa mistura, como eu levo um gene azul também, porque eu sou de origem italiana, e os meus avós tinham olhos claros, misturou ali e, por coincidência, os dois saíram de olhos claros. É uma coincidência isso daí, mas é um jogo, é uma roleta, né? De gene. E acabou dando os olhos claros. Então isso aí é uma coisa mesmo do organismo de cada um, né? Maravilha. Doutor, tem alguma coisa importante que eu não tenha perguntado para o senhor? Que o senhor ainda gostaria de destacar? Não, eu acho que foi uma entrevista boa, gostei. Eu acho que é um tema assim bem comum. Eu acho que é importante as mães levarem as crianças a partir dos 4 anos para serem examinadas, isso é muito importante. O teste do olhinho, o teste da retina já é feito é obrigatório hoje no Brasil, isso é muito importante também. E acho que todo mundo deve, uma vez por ano, procurar seu oftalmologista e ter uma ótica, um ótico de confiança, porque o óculos tem que ser bem feito. Então é uma coisa assim que não pode ser comprado em qualquer lugar, comprado ou mesmo com alguns comerciantes que não são pessoas idôneas. Então cada pessoa deve ter o seu ótico de confiança e o médico também de confiança. Maravilha, doutor Flávio. Finalizando a nossa conversa, nosso bate-papo, doutor Flávio, vamos já deixar um abraço aqui para o senhor Sebastião Roberto de Campos. Ele é historiador, ele é jornalista, ele é escritor, escreveu vários livros aqui em Andradas, né, Cássio? E uma vez eu cheguei na casa do seu Sebastião, viu, Carol? Ele estava lendo em alemão. Cheguei lá, ele estava com um livro aberto em alemão e ele manda um abraço para o senhor. Diz assim, olha, doutor Flávio, o senhor está correto quando o senhor diz que o termo técnico, médico, é o óptico com P ou o óptico sem P, mas ele fala assim, ó, o termo óptico se refere aos olhos e a visão, e já o termo óptico, né, sem o P, se refere a áudio, ao ouvido, isso segundo a gramática. Então, doutor, o Sebastião Roberto de Campos aqui, deixando um abraço para o senhor, dizendo que gostou, né, bastante da entrevista e fazendo aí essa observação. Seu Sebastião, obrigado, estou aprendendo mais uma hoje. Isso é muito importante, a gente trocar essas informações assim com pessoas cultas. E realmente, na realidade, eu não sabia, eu até sabia disso, mas a gente no dia a dia, a gente usa essa divisão entre a parte ocular com a parte de óculos, né? Quando se fala, aí por isso que você tem nas placas aí, ótica, né? E a gente sabe que óptico é relativo à visão. Mas obrigado pela informação, um grande abraço, seu Sebastião. Abraço também do pessoal da Rádio Vinícola aí pro senhor também, viu, Sebastião? Ouvindo todo dia o Jornal da Cidade.